Carla Vidal Contígio Almeida. Bem-vindos à nossa aula da Unidade 2, na disciplina Direito do Consumidor. O que nós vamos estudar na Unidade 2 abarca duas temáticas: o regime jurídico das infrações penais e a defesa do consumidor em juízo. Continuaremos verificando, utilizando como material de apoio a Lei 8.078/90, o Código de Defesa do Consumidor, e a Constituição da República de 88. Vamos aos tópicos da nossa unidade. Analisar o regime jurídico das infrações penais. O que nós estudaremos nesse tópico? Nós vamos identificar os crimes contra as relações de consumo previstas no Código de Defesa do Consumidor. Na sequência, nós vamos identificar e analisar os aspectos da defesa do consumidor em juízo. Vamos abordar a decadência e a prescrição. Vamos falar da defesa do consumidor em juízo de forma individual, defesa do consumidor em juízo coletivamente. Quando nós falamos nos crimes contra as relações de consumo, nós estamos diante das disposições, dos tipos elencados no Código de Defesa do Consumidor, expressamente declarados como infrações a relações de consumo. Nós então estudamos do artigo 61 ao artigo 80 do Código de Defesa do Consumidor, quando nós abordamos o título de número 2 da 8.078/90, as infrações penais. O dispositivo inicial destaca: constituem crime contra as relações de consumo previstas neste Código, sem prejuízo do disposto no Código Penal e leis especiais, as condutas tipificadas nos artigos seguintes. Então, há uma complementação e, não obstante, independentemente da previsão já existente no Código Penal e em outras legislações com essa mesma cáris. Então, há um rol delimitado dentro do Código de Defesa do Consumidor, onde há ocorrência dessas configurações, dessas infrações. A exemplo, omitir dizeres ou sinais ostensivos sobre a nocividade ou periculosidade de produtos, como, por exemplo, a dicção do artigo 63, Então, os dispositivos, e aí fica muito importante vocês acompanharem através da lei, que eles trazem essa tipificação e alguns detalhamentos. Então, por exemplo, o artigo 63, ele fala dessa omissão, nos dizeres ou sinais ostensivos sobre a nocividade ou a periculosidade de produtos. Lembrando aí que nós estamos cuidando, por exemplo, então, da saúde e da segurança do consumidor, Essas observações, esses sinais ou esses dizeres precisam sinalizar esse alerta de cuidado nas embalagens, nos invólucros, nos recipientes. Então, não pode ocorrer essa omissão. Observem que nós sempre conseguimos ligar as infrações penais ao atingimento de alguns dos direitos que nós estudamos na unidade 1, que estão no artigo 6º, assim como os princípios de defesa do consumidor que nós estudamos como desdobramento do artigo 4º. Então, aqui fala dessa omissão, nesses sinais e nos invólucros, nos próprios rótulos das embalagens e também na questão da publicidade. Fica importante, reitero, vocês utilizarem o dispositivo porque ele traz detalhes, ele traz desmembramentos dessa conduta. A exemplo do que nós temos no parágrafo 1º desse artigo 63, que eu acabei de ler para vocês. Ouçam: incorrerá nas mesmas penas quem deixar de alertar, mediante recomendações escritas ostensivas, sobre a periculosidade do serviço a ser prestado, a tutela para o produto e para a prestação de serviço. Então, do artigo 61 até o artigo 80, nós temos as tratativas das infrações contra as relações de consumo previstas no Código de Defesa do Consumidor, Então,
deixar de alertar mediante recomendação escrita sobre a periculosidade do serviço, como eu disse, deixar de comunicar à autoridade competente aos consumidores a nocividade ou a periculosidade de produtos. Vejam, várias disposições que se prestam a cuidar da saúde e da integridade do consumidor dentro daquela relação de consumo. Deixar de retirar do mercado imediatamente, quando determinado pela autoridade competente, produtos nocivos ou perigosos na forma do artigo descrito. Executar serviço de alto grau de periculosidade, contrariando determinações de autoridades competentes. Permitir o ingresso em estabelecimento comercial ou de serviços de um número maior de consumidores que o fixado pela autoridade administrativa, pela autoridade competente. Algumas disposições foram sendo atualizadas ao longo dos anos, Então nós temos atualizações de 2017, nós temos, e não obstante a previsão excepcional que eu trato ao final dessa unidade com vocês sobre as temáticas que envolvem o momento da pandemia, pelo Covid, a legislação do consumidor, ela constantemente é atualizada. Por isso eu reforço a importância de vocês acompanharem através do dispositivo legal. Fazer afirmação falsa ou enganosa, omitir informações relevantes sobre a natureza, característica, qualidade ou quantidade do serviço ou do produto, aqui são situações também referentes à oferta do produto, que passa essa cáris do marketing, da divulgação, tem que ter toda essa responsabilidade, todo um rol de informações suficientes para divulgação, toda cautela com a publicidade, evitando indução do consumidor, a se comportar de uma forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou à sua segurança. Então é um aspecto, um alcance da responsabilidade muito grande. Deixar de organizar dados fáticos, técnicos e científicos que dão base à publicidade. Empregar na reparação de produtos, peça ou componentes de reposição usados sem autorização do consumidor. O consumidor pode autorizar as peças utilizadas, mas ele tem que fazer isso expressamente, tem que autorizar. Então, observem que a tutela, ela passa pela proteção da saúde e da segurança do trabalhador, sempre com um olhar de vulnerabilidade e de extremo cuidado, por conta de um desconhecimento natural do consumidor e pela responsabilidade de um conhecimento também presumido de quem está oferecendo aquele produto, aquele serviço no mercado. Então, esse é o perfil da relação de consumo. A gente confirma quando analisa esses crimes, previstos, essas infrações contra as relações de consumo, Mais um exemplo, deixar de corrigir imediatamente informação sobre consumidor constante de cadastro, banco de dados, ficha ou registros que sabe ou deveria saber ser inexata. Deixar de entregar ao consumidor o termo de garantia adequadamente preenchido com as especificações claras de seu conteúdo. Para cada uma dessas infrações, há correspondente responsabilização e penas, Então, dos artigos 61 até o artigo 80, nós abordamos a temática que envolve as infrações, os crimes contra as relações de consumo com previsão no Código de Defesa do Consumidor. As disposições são das penas, e quando se agravam essas penas diante das condutas, sendo condutas culposas ou condutas dolosas, Então, fica mais uma vez o registro da obrigatoriedade da leitura de todos esses dispositivos para uma compreensão profunda das infrações previstas no Código de Defesa do Consumidor.